Boa tarde, turminha. Voltamos agora, história, nossa aulinha. Peguem aí a apostila de vocês de história, ok? Vamos ver na página 56, turminha. 56 e 57, ok? Esse conteúdo aqui. Bom, turminha, vamos dar então continuidade ao conteúdo de história, certo? Nós vimos anteriormente, né, o início da colonização, né, foram chegando lá as expedições colonizadoras no Brasil, que o rei de Portugal mandava. Aí nessas expedições começaram a vir portugueses para estar trabalhando, vivendo aqui no Brasil, nas terras que hoje são o Brasil, né? E com o passar do tempo, né, para facilitar essa ocupação ali do território ali pelos portugueses, surgiram as capitanias hereditárias, que é esse conteúdo que nós vamos ver aqui, ok? Vamos lá, acompanhe aí, turminha. Para facilitar a ocupação da colônia, em 1534, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia em 15 grandes lotes de terras, que foram chamados de capitanias hereditárias. Então, grifem aí, turminha. Lotes de terras que foram chamados de capitania hereditária. Então tinha ali o espaço ali que eles estavam dominando ali, né, a colônia, né? E o rei achou melhor dividir em espaços de terras, em territórios de terra, para facilitar ali a colonização, a ocupação deles ali no território, ok? Então o que é a capitania hereditária? São lotes de terras, ok? Os lotes foram doados a 12 nobres portugueses, chamados de donatários. Então, daquele pessoal que veio lá anteriormente nas expedições colonizadoras, tinham os nobres portugueses, ou seja, eram pessoas ali da realeza, duques, né? Eram pessoas de influência, provavelmente pessoas com um capital financeiro. Então, eles eram chamados de nobres. Aí o rei doou, né, essas terras que ele dividiu para esses nobres, para essas pessoas. Essas pessoas, então, começaram a ser chamados de donatários. Então, o que é o donatários? Eram os donos das terras que foram doadas ali como capitanias hereditárias. Eles podiam, então, fundar vilas, escolher os administradores das suas capitanias e cobrar taxas dos moradores. Olha só. Então, aí eles passaram a ter poder. Não era só mais o rei que governava ali, o rei lá em Portugal. Ele distribuiu, ele criou essas capitanias hereditárias, colocou pessoas ali para administrar isso. E essas pessoas é que estavam encarregadas de cobrar impostos, administrar ali aquele território que foi ofertado ali a eles, certo? Entretanto, eles não podiam vendê-las porque eram hereditárias, isto é, eram passadas de pai para filho. Daí a confirmação, né, a explicação. Por que capitanias hereditárias? Porque era sempre passada de pai para filho. Por exemplo, um nobre ali era o dono daquela capitania hereditária. Depois de algum tempo, quando ele envelhecesse e viesse a falecer, aquela capitania automaticamente já passava para o filho dele. Não podia ser vendido. Então, por isso, capitanias hereditárias, por isso o nome, ok? O sistema de capitanias passou por muitas dificuldades. Os donatários não conheciam bem a região e vários deles entraram em conflito com os indígenas, que resistiam à ocupação de suas terras. Então, esse pessoal que veio ali dominar ali os territórios começaram a entrar em conflito com os índios, porque os índios não queriam que os portugueses, né, esses nobres, dominassem as suas terras. Além disso, a falta de auxílio por parte do governo fez com que alguns donatários desistissem de assumir as suas capitanias, mesmo antes de conhecê-las. Tá? Então foi feita essa distribuição, só que alguns deles nem quiseram. Por quê? Porque justamente o governo, né, não dava subsídios, não dava recursos, não ajudava eles a administrar essa questão, essas terras que eram doadas a ele.
Lembrando, turminha, que vale até comentar com vocês essa questão das capitanias hereditárias, né? Na verdade, eles estavam ali explorando ali mais territórios. Observe aqui no mapa para vocês verem, ó, representando as capitanias hereditárias. Cada cor aqui é representada uma capitania. Então, eles foram explorando desde aqui do litoral, à beira do mar, e foram introduzindo, explorando aqui o território. E com a exploração, o que acontece? Desmatamento, né? Então, isso ocorreu também um grande desmatamento ali nas terras indígenas, tá? Devido à exploração do quê? O que é que eles estavam interessados no Brasil? Ao pau-brasil, né? A madeira que tinha no Brasil, que no caso era o pau-brasil, ok? Página 57. Então, nós temos aí, turminha, 2 exercícios, ok? O primeiro, vocês vão completar as frases, vão ler novamente aqui o conteúdo e completar as frases, tá? Depois embaixo, brincando de historiador. Assim como as capitanias hereditárias eram as terras passadas de pai para filho, podemos encontrar em nossa família objetos que também passaram de uma geração a outra. Converse com um adulto que mora com você e faça as perguntas a seguir e registre as suas respostas. Primeiro, letra A, você já recebeu algo que pertenceu aos pais e avós? O quê? E a 2, você possui algo que gostaria de dar aos seus filhos? Por quê? Aí vocês vão investigar aí se tem algo assim na família de vocês que foi passado, né, de pai para filho, ok? Página 58, turminha. O governo geral. O projeto das capitanias hereditárias não teve resultado esperado pelo governo português. Assim, em 1548, o rei de Portugal decidiu conceder a administração da colônia a uma única pessoa. Foi assim que teve início o governo geral. Então, a ideia do rei de Portugal de fazer essas doações, essas divisões de terra, não teve muito sucesso, né? Porque começou a ter conflitos entre os portugueses e os índios, alguns nobres que ganharam a terra acabaram desistindo, enfim, não teve sucesso. Aí o rei decidiu colocar uma pessoa apenas para governar tudo. Então, nessa situação, começou-se o governo geral. A convite do rei Dom João III, Tomé de Souza, grifem aí, turminha, tornou-se o primeiro governador geral do Brasil. Então, grifem aí. Tomé de Souza tornou-se o primeiro governador geral do Brasil. Ele tinha a tarefa de comandar todas as capitanias, defender o território de invasões e explorar as riquezas da terra. Em seu governo foi fundada a primeira capital do Brasil, São Salvador. Podem grifar aí também. Em seu governo foi criada a primeira capital do Brasil, São Salvador. Ok? Atividades. Complete as frases com as palavras do passo. Então, nós temos aí algumas palavrinhas: explorar, elevado, Salvador, cidade e defender. Vocês vão encaixar essas palavras nessas frases aqui para completar. Ok, turminha? Turminha, então a nossa aula de história de hoje é isso. Homework, páginas 57 e 58. Qualquer dúvida, turminha, só pedir para chamar a Pro lá no WhatsApp. Combinado? Nos vemos amanhã na nossa próxima aula. Um beijão bem grande para vocês. Fiquem com Deus.